Bom, meu nome é Ricardo Akagawa, sou da Tunibra e, além do turismo, eu sou um amante das artes plásticas. Né? Então, tem o turismo, que é a parte bonita, de viajar, tá? E o outro lado que seria a parte, vamos dizer, de apreciar com os olhos. A minha vida no turismo começou como office boy da agência no período de férias. E aí fui me entrosando internamente, era uma agência pequena. Era o começo, vamos dizer, da época dos corporates. Os corporates eram pequenos, empresas multinacionais começaram a vir ao Brasil na década de 60. E aí eu fazia a entrega dos bilhetes, porque o bilhete era físico na época. E aí eu passei a trabalhar, mas de fato quando comecei a trabalhar com turismo foi em 1973, quando eu tive minha primeira carteira de trabalho. E de lá então, até hoje, continuo na Tunibra. São 47 anos e foi muito bom na minha vida, assim, de poder ter trabalhado junto com meu pai, que começou a Tunibra em 1949, depois da Segunda Grande Guerra, depois dos problemas que ele viveu durante a guerra aqui como japonês. Depois que o Brasil passou a ser inimigo do Japão, meu pai passou a ser mal visto aqui no Brasil, como todos os japoneses. Então, depois da guerra, aí tinha um grupo de 3 amigos que resolveram pensar assim, poxa, deve ter um monte de japonês querendo ver como é que ficou o Japão, ajudar os japoneses que estão, os parentes, né? E aí essa ideia de criar uma agência de viagem surgiu em 1948. Em 1949, meu pai começou a operar. E na época eram viagens de navio. Durava. O pessoal quando viajava durante meses. Não era uma viagem de vai e volta, era uma viagem que passava meio ano fora, um ano fora, né? Era desse jeito. E aí, na década de 50, começaram a surgir os primeiros aviões, todo um pinga-pinga, demorava uma semana para chegar no Japão. E aí, meu pai entrou para promover esse pessoal da colônia, querendo voltar para o Japão. Aí veio a década de 60, a época das empresas, dos corporates, vindo para o Brasil, vieram as montadoras, vieram as tradings, onde nós entramos nesse segmento, mudamos o segmento de colônia para o segmento de trading. E aí foi indo, passamos por diversas fases. A Tunibra é uma agência que passou por fases. Na década de 60, então foi a corporate. Na década de 70 fizemos os fretamentos para o Japão por muitos anos. Até com isso acabou incentivando a Japan Airlines vir ao Brasil, porque viu que era um segmento importante. Então, com esses fretamentos semanais, então acabou trazendo a JAL para o Brasil. Depois, no final da década de 70 para 80, fizemos o receptivo. A gente tinha um departamento enorme de receptivo. Na época, muitos japoneses vinham para o Brasil e foi um mercado diferente. Criamos um acordo com grandes agências do Japão e eles vendiam e nós operávamos aqui no Brasil. Criamos a nossa filial do Rio de Janeiro, criamos a nossa filial de Foz do Iguaçu, tínhamos representantes em Manaus, Belém, e com isso a gente operava o Brasil todo
e a América Latina. A gente tinha uma organização chamada LATO, Latin America Tour Operator. Então tinha agências em Buenos Aires, agência em Lima, agência em Santiago, agência em Assunção, diversos lugares aqui, inclusive até o México a gente chegava a operar. Então na década de 90 passamos a fazer a Fórmula Indy, fizemos por 3 anos, fizemos o Rally dos Sertões, a gente operou o Rally dos Sertões quase 10 anos. Fizemos a Moto Velocidade no Rio de Janeiro, com a vinda de Valentino Rossi, de grandes pilotos, né, de motocicleta. Na época da Fórmula Indy, a gente recebia, por exemplo, Paul Newman viajava, né? O Penske viajava, né? São pessoas assim de grande nome, o Anser, né? O Emerson Fittipaldi, depois dos brasileiros, Maurício Gugelminti, André Ribeiro, tinha bastante corredor brasileiro, né? Foi um período muito legal, muito divertido, né? Você fazer parte desse grupo de corredores, de escuderias, de pista. Nós viajamos todos os anos para diversos lugares, diversas pistas, né? O Monterrey, a gente ia para Fontana, ia para Miami, Indy, para Indianápolis. Era muito divertido. Aí depois fizemos alguns campeonatos internacionais de motocross e depois acabou esfriando essa parte e transformamos essa parte de eventos para eventos corporativos. E até hoje a gente está mais focado a corporate, eventos corporativos e a venda para o Japão, de um modo geral. Bom, a diferença é que a comunicação internacional na época era feita por telex, digitado, né? Quer dizer, se fazia a fita e à noite a gente passava, porque a gente fazia, vamos dizer, a comunicação com o Japão, então era noite e dia, né? Então a gente preparava a fita para mandar a mensagem para o Japão e à noite a gente disparava, que era de manhã lá. Aí eles pegavam, né, a fita e assim. Depois, o que tem de diferente? O telefone, para você fazer uma ligação, era tão complicado que, assim, hoje o pessoal não consegue entender como é que era, mas a gente ligava, era difícil de pegar linha, era difícil de fazer uma... Bom, a reserva aérea era na base do telefone. Então você pegava o telefone, ligava para a companhia aérea, para a reserva da companhia aérea, pedia para fazer a reserva. Então, São Paulo, Nova York, ia confirmando isso depois. Então pedia-se reserva e depois, no dia seguinte, você ligava lá para ver o que tinha confirmado. E aí, confirmou o trecho X, o resto ainda não está. Aí aguarda, aí, agora confirmou outros trechos. Era desse jeito. E existia o departamento de tarifas da companhia aérea. Então você tinha que ver quanto é que saía essa passagem, né? Porque era tudo calculado na base de uma tabela que os caras tinham de acordos. Então pedia-se e depois de tudo pronto, reservado, tudo certinho, a gente mandava um formulário para a companhia aérea com o trecho todo anotado e com a tarifa combinada e mandava para a companhia. E a companhia aérea pegava esse papel e copiava, né, no bilhete, né, o que estava confirmado. Era desse jeito, era um negócio assim,
que levava, é um processo, né? Em várias vias, né? Você viajava e era destacado as vias da passagem, né? Então, essa pequena mudança, né, de hoje, eu penso hoje e falo, nossa, que mundo louco, porque você faz a reserva na hora, você faz tudo na hora, não precisa de bilhete, você chega com o passaporte, apresenta o passaporte, você já está embarcando, né, sem papel nenhum. Na época, todo esse processo, né, então, conheci tanta gente na companhia aérea porque a gente operava isso aí o dia a dia, né? Então, tarifeiros, Leonel da Varig, o Hans da Lufthansa, sabe? Tinha muitos caras que trabalhavam nesses departamentos e é muito legal. Fora que na companhia aérea, para nós, basicamente, a gente focou em cima da Varig, nossas vendas, né? Tinha a JAL e tinha a Varig. E na verdade a gente tinha preferência pela Varig, né? Então, na época, era o Hélio Schmidt, presidente, tinha o Trigueiros, né, no Rio de Janeiro, era o diretor comercial, e a gente fazia os acordos com o Trigueiros. Depois passou para ser com o Rubel Thomas. O Rubel Thomas passou depois a ser presidente da empresa. E a gente teve assim, uma boa negociação que perdurou muitos anos. A gente lembrando que existia na época a VASP, Cruzeiro do Sul, né? Carvalho, Cruzeiro do Sul, a Transbrasil, né? Braniff, né? Super importante. Minha primeira viagem para o Japão eu fiz de Braniff e JAL. De São Paulo, Lima, Los Angeles, depois com a JAL, fiz Anchorage e Tóquio. Então a minha primeira viagem, foi uma viagem maravilhosa, no inverno, e foi um fan tour. Então eu lembro da Brasitália, lá do Comendador, que foi nessa viagem, foi um bocado de gente. Acho que o Leonel Rossi também devia estar no meio. A ala antiga, vamos dizer, do turismo, estava nessa viagem. Foi uma viagem muito legal. Engraçado é que todos nos fan tours, o Leonel aprontava, né? Ele sempre foi aprontão. Então, a gente ia, ficava no hotel, aí ele pegava aquele negócio de room service, de breakfast, café da manhã, preenchia um monte de coisa e colocava no quarto dos outros. Então, com um horário que não tinha nada a ver com o horário do cara. E o cara de manhã cedo, o premiado, né, acordava lá, com o cara batendo na porta, aí de repente aquele café da manhã gigante, cheio de coisa, e aí, não, mas eu não pedi isso, não, tá aqui, ó, tá tudo certo. Quer dizer, os aprontos do Leonel, né? Isso é uma coisa que nos fan tours era muito engraçado, né? Eu cheguei a pegar um papel desse na minha porta, mas como eu sabia que ele aprontava, então de noite, lá pela meia-noite, eu abri a porta só para dar uma checada se ele já não tinha pendurado esse negócio na minha porta. São coisas engraçadas lá, da turma, tudo moleque na época, né? Existe hoje uma organização chamada Abracorp. E, na verdade, essa Abracorp, essa reunião, vamos dizer, de grandes agências, foi uma coisa criada bem antes da FAVEC, que antecedeu a Abracorp. E na época era Nelson Spielman, Danton, da Califórnia, Marcos Arbeitman, Yamashita da Univertur, que mais? O Tinoco, era a turma do milhão. E nós sentamos pela primeira vez na mesa da Tunibra.
A primeira conversa sobre esse tipo de criação de agências com mais porte começou dentro da Tunibra. Meu pai, Takehara Nakagawa, fundador da Tunibra. Bem, as lições de vida do meu pai era viver de uma forma bastante séria, um comprometimento em cima da empresa. Cheguei até a recusar a presidência da ABAV por causa desse comprometimento e do medo de fazer com que a empresa tivesse algum tipo de problema. Então, ele era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa dedicada. Eu lembro que ele jogava Mahjong. Mahjong é um jogo chinês e que os japoneses também jogam. Na época, quando ele começou com essa atividade, ele acabou se afastando desse grupo de jogo, porque ele não queria comprometer, vamos dizer, a idoneidade da empresa com um jogo de Mahjong, por exemplo. Uma outra coisa que ele largou na época foi parar de fumar. Então, para dar uma imagem de seriedade. Ele era muito conhecido como Gravatinha Borboleta. Meu pai, durante a década de 50, ele usava uma gravata borboleta e todo mundo conhecia ele como Akagawa de gravata borboleta. No aeroporto de Congonhas, ele chegava lá, todo mundo conhecia ele devido a essa característica e que ele era um sujeito alto. Meu pai tinha mais de 80 na época, era um cara, dentro do padrão da geração dele, era um sujeito alto. Tudo que eu me formei, na verdade, a minha formação foi com a proximidade dele.